Que a santa paz de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí na sua vida, na sua casa, no seu mundo, aí aonde você se encontra, amado irmão, amada irmã em Cristo Jesus. Primeiramente, damos graça a Deus, nosso Pai, Criador, formador do céu e da terra, pela nossa existência nesse universo, pela oportunidade de estarmos ainda nesta vida, neste corpo físico, nessa encarnação, na experiência do corpo físico. Dando prosseguimento ao nosso estudo, o renascer para uma vida melhor. Hoje nós vamos analisar o capítulo 13 do Evangelho de Jesus, segundo João Evangelista. Estando reunidos eles no cenáculo para a celebração da Páscoa. Então Jesus tomou uma bacia de água, uma toalha, começou a lavar o pé dos discípulos. Era um costume na época. Mas era um trabalho dos escravos. Era o trabalho mais humilhante, mais simples. Então Pedro disse: Senhor, a mim o Senhor não vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse: Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse: então, Senhor, lava meus pés, lava minha cabeça. Ele disse: não, Pedro, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender, porque eu vou explicar. Então, terminando de lavar os pés deles, todos, né? Jesus disse: não sou eu o mestre, e faço isso, façai-vos também. Porque o sentimento que eleva o homem, o espírito, é a humildade, a mansidão. Por isso está escrito no Sermão da Montanha: só os humildes, só os mansos, só os misericordiosos herdarão a terra. Prepara, meu irmão. Porque a partir do dia 20 de julho de 2019, que é este ano, daqui, o mundo deixará de ser de prova e expiação, tornar-se-á mundo de regeneração. É o tempo da regeneração. Começa-se a separação da promessa, da profecia do joio e do trigo. Só o trigo vai para o celeiro. O joio vai ser juntado em molho e atirado no fogo. Quer dizer, fogo quer dizer na purificação. Por isso que Jesus disse nas parábolas das bodas: aquele espírito que não estiver com a veste nupcial será atirado nas trevas exteriores, e lá haverá choro e ranger de dente, e de lá não sairá, enquanto não pagar o último centavo. Esta é a misericórdia de Deus. Você deve agradecer a Deus, porque a misericórdia do universo não é o da igreja. Porque se fosse o da igreja, nós estaríamos perdidos, porque o inferno eterno da igreja, quem for lá nunca mais vai sair. Você está compreendendo, meu irmão? Essa é a justiça do homem. Então depois, Jesus se entristece,
e disse: a minha alma está angustiada até a morte. Porque o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Eu sempre chamo a atenção, minha irmã. Em vários lugares Jesus chama a igreja, a religião de os pecadores. Quando Jesus refere-se à lei de Moisés, à lei de Deus, ou à lei de Israel, ele disse ao sacerdote: na vossa lei, na tua lei. Jesus nunca disse na nossa lei, na lei de Moisés. Porque a lei de Moisés não tem nada a ver com Moisés. Quem escreveram foram os sacerdotes. Por isso que Jesus nunca disse na lei de Moisés, dizia na tua lei, porque quem escreveu a lei foi o sacerdote. É como nos dias de hoje, os pregadores, você escuta a todo momento, no rádio, na televisão, o palestrante, o pregador dá uma ideia, diz: é Deus que está falando com você, Deus manda falar com você. Porque ele sabe se dizer, é o que eu penso, é o que eu estou falando com você, ninguém vai acreditar, porque todo mundo sabe que o homem é mentiroso. Isso está escrito na Bíblia, não é a minha palavra não. A palavra diz: seja o homem mentiroso, mas Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Então Jesus disse: mas necessário que isso aconteça, porque para isso eu vim. Para aquele que crê em mim, crê na minha palavra, tem a vida eterna com Deus. Porque a igreja fala: crê em Jesus e terás a vida eterna. Meu irmão, todos nós temos vida eterna. Depende aonde você vai viver na vida eterna. Isso que é o problema. Porque o céu e a terra estão na sua consciência. Porque a lei de Deus está aqui, na consciência. Nos ensina o Espírito da Verdade no livro dos Espíritos. A doutrina da terceira revelação, que não é uma religião, é uma filosofia, ciência e religiosidade. Que as igrejas dizem que é uma doutrina errônea. Só que tem uma coisa, é a doutrina que segue o Cordeiro de Deus, que segue a Jesus. Jesus é o guia, é o modelo. É por isso que Espiritismo não é religião, por isso que Espiritismo não tem sacerdote, é por isso que Espiritismo não tem cerimônia. Porque é o segundo Espírito Consolador prometido por Jesus. Jesus não disse: vai chegar um tempo que os verdadeiros adoradores de Deus adorarão no Espírito e na verdade? A verdade é o Evangelho. O Espírito é eu, esse que está falando com você. Eu sou Espírito. Este corpo é pó. Um dia vai ter um prazo de validade e vai para o pó e pó voltará. Mas eu, Espírito, volto para o plano espiritual. Como Jesus voltou para o plano espiritual. Jesus não foi embora, como as igrejas pregam, não. Que eles continuam falando: Jesus vai voltar, faz 3.000 anos, faz 2.000 anos, 18 dias. 18 anos e 8 dias. Jesus não voltou ainda. Será que ele esqueceu de nós? Não, porque Jesus nunca foi embora. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. É por isso que Jesus fala: a minha alma está angustiada até a morte. Porque ele sabia que a obra ainda faltava muito a fazer. Porque o homem não acreditava. É por isso que na oração ele disse: Pai, santifica esses que estão aqui. Porque eles me ouvem. Eles acreditaram que o Senhor é um Deus único. E que eu sou Jesus. E que o Senhor me deu poder sobre toda a carne, para que todo aquele que crê nos meus ensinamentos tenha vida eterna. Aí Jesus disse: mas o que me angustia
que entre vocês alguém que não entendeu a obra. Judas, meu irmão, ele não traiu Jesus. Ele não entendeu. Judas sabia que Jesus era um grande líder. Sabia do poder de Jesus. Ele achava que precisava um empurrãozinho, né? Porque Jesus tinha que se manifestar. Jesus era realmente, mas ele não entendia a obra de Deus. É como as igrejas, como as religiões, que fazem aquele alvoroço tudo e nem não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Eles não entenderam até o dia de hoje. Os chamados evangélicos protestantes, os chamados cristãos, eles não são cristãos e nem evangélicos, eles não seguem nem a Jesus e nem o evangelho. Nós provamos isso dentro do nosso estudo. Não é palavra nossa, não é a novo ensinamento. Nós mostramos dentro do evangelho segundo João. Paulo não disse que Jesus veio trazer a lei que nos livrou do pecado e da morte. Quem que inventou o pecado e a morte não foi a igreja lá na história de Adão e Eva? E era uma grande mentira. Porque quando o seu filho é expulso da casa, ele anda 70 quilômetros e encontra uma cidade povoada, casa e tem filhos e filhas. E aí? Como é que se explica isso? Você, pregador, você já explicou isso para a sua igreja? Você que prega que Adão é o primeiro ser vivente na terra? Então Jesus dá a última instrução. Eu costumo dizer que o capítulo 13 de Jesus já devia pular para o 17. Porque nós temos o 14, o 15 e o 16, que é ensinamento de Jesus. Foi antes da Páscoa. Foi depois do capítulo 12. Então, a igreja no amontar não colocou em sequência. Então aí Jesus dá o mandamento. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Presta atenção, minha irmã. Presta atenção, minha irmã. Isso que a igreja não compreende, não entende. Jesus não disse amai-vos os irmãos da igreja, não. Ele disse amai-vos uns aos outros. Toda a humanidade, todo o universo tem esse Espírito, tem Filho de Deus. Todos somos uma família só. Deus é o Pai único. Jesus é o irmão maior nosso do planeta Terra. E Ele nos dá uma senha. Os meus verdadeiros discípulos são reconhecidos pela sua obra. Não é os grandes templos, não é as construções faraónicas, não. Os meus discípulos verdadeiros serão reconhecidos pela maneira de amar. Ele não disse? Quer conhecer o falso do verdadeiro? Examina pelo fruto, porque conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não dá mau fruto. Uma árvore má não dá bom fruto. Então os discípulos de Jesus não são reconhecidos por veste de purpura, chapéu pontudo, bordado a ouro, não. Ou com documento potente, né? Porque um homem, ele cria um movimento, ele se coloca no pedestal, né? Se consagra apóstolo, pastor, bispo. A consagração majoritária. Ele é o escolhido de Deus. Não adianta, meu irmão. Jesus disse, os meus discípulos serão reconhecidos pela maneira de amar. Onde o discípulo de Jesus passa, deixa um rastro de luz. Eu desafio você, irmão brasileiro. Você que mora em São Paulo. Visita a obra de André Luiz. Entra na internet.
TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. Pega o endereço, vai visitar lá. Para você ver aonde vai parar o seu orgulho. Visita em Carapicuíba a entidade Maria Maia. Visita Franca, aquele hospital que atende centenas e centenas de pessoas, dá remédio, o remédio é levado pelo correio na sua casa, sem cobrar um tostão. Vive da doação e das vendas dos livros. O médio, ele não ficou milionário, não. Ele não tem fazenda, não. Chico Xavier foi um grande avatar. Tem mais de 500 livros editados. Tudo passou pelas suas mãos ligeiras. Na mesma caminha, na mesma casa que ele nasceu, ele desencanou. Até o seu salário de aposentadoria, que ele trabalhou 35 anos para aposentar. Até a aposentadoria ele dividia com os necessitados. Então, meu irmão, examina os nossos estudos. Estuda o Evangelho. O Evangelho segundo João. Do primeiro capítulo até o último capítulo. Você vai perceber que a sua religião, se você achar muito grande ler um livro inteiro, lê o capítulo 5 e 6 de Mateus. Examina essa tua religião. Se a doutrina que você tem certeza que fora dela não há salvação, está enquadrada dentro desse estatuto do cristianismo. Depois você não vai dizer que ninguém te avisou. Nós estamos avisando. Eu sou Francisco Pedro. Sou um administrador deste grupo. Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós somos o grupo, mas o caminho do amor é Jesus. Paz em Cristo.